Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelos telefones, pelas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Vamos agora para a primeira participação das ruas. Bom dia, eu me chamo Renata Silva. A minha pergunta é: a empresa pode fazer revista no empregado atingindo suas partes íntimas? A empresa não pode fazer revista íntima em suas funcionárias, com base na Lei 13.271, sancionada, aprovada em 15 de abril de 2016, no mês passado agora. A lei diz que as empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino. Mas essa lei somente foi contemplada para as mulheres. Entendo que ela é inconstitucional. Se o empregador descumprir esta lei, vai ter que pagar multa de R$20 mil. Veja que não é pouco dinheiro. Se o empregador for reincidente, pagará multa em dobro. Então, em vez de ser 20, já vai ser R$40 mil, independentemente da indenização por danos morais e materiais e sanções de ordem penal. Esta lei entrou em vigor na data da sua publicação, em 15 de abril de 2016. O maior problema da revista íntima no ambiente de trabalho é conciliar o legítimo direito do empregador de realizar as revistas, tendo em vista a defesa do direito de propriedade, garantido pelo artigo 5º, inciso 22º da Constituição Federal, com o argumento dos trabalhadores da invasão da intimidade e privacidade prevista no inciso 10º do mesmo artigo. A revista íntima deve ser realizada com moderação pelo empregador, para não caracterizar abuso de direito ou ato ilícito constituído na realidade exercício regular do direito do empregador ao seu poder diretivo de fiscalizar. Se o empregador realiza a revista em bolsas, sacolas ou mochilas, não revela excesso do empregador e raramente gera indenização por danos morais. A revista deverá ser feita nos pertences do empregado. O empregador não deve proceder à revista íntima e não ter contato corporal, não apenas visual, do vistoriador. Muitas vezes, as empresas extrapolam nos limites da revista íntima, o que dá margem as várias condenações de indenização por danos morais proferidas pela Justiça do Trabalho. Eu me recordo de uma empresa de segurança e transporte de valores que teve uma condenação por danos morais pela Justiça do Trabalho a um ex-empregado conferente por submetê-lo a revistas íntimas diárias, nas quais era revistado de cueca ou nu, e ainda era obrigado a dar uma voltinha a pedido da chefia. Imaginem como isso era humilhante para esse trabalhador. Não, creio que não foi muito fácil para ele passar esse tempo todo lá. Essa empresa parou com as revistas, mas somente quando houve a intervenção do Ministério Público do Trabalho, que firmou um termo de ajustamento de conduta, que é um TAC. Esse trabalhador, que foi vítima desse constrangimento, pediu demissão,
porque não aguentava mais tanta humilhação pela forma de ser revistado, sendo que esse trabalhador ficou com trauma irreversível, inclusive necessitando de tratamento psicológico. Observe, a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, da qual o Brasil é signatário, também defende o direito ao trabalhador ao trabalho decente. A OIT também conceitua o trabalho decente como um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação e capaz de garantir uma vida digna e das pessoas que vivem do seu trabalho. Bom, hoje eu espero ter atendido essa pessoa que fez essa pergunta. Então, mais ou menos isso aí, é um resumo. Vamos para uma nova pergunta. Bom dia, meu nome é Elisama. Minha pergunta é: a trabalhadora que ficar grávida no contrato por prazo determinado tem direito à estabilidade provisória? Sim, Elisama. A trabalhadora que ficar grávida no contrato por prazo determinado tem direito à estabilidade provisória. No ano de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da súmula 244, que passou a dispor que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, previsto no artigo 10, inciso 2º, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado, ou seja, independentemente do término do contrato, a gestante deverá ser mantida no quadro de funcionários da empresa, sem poder ser demitida sem justa causa, tendo os mesmos direitos do trabalhador que está sob o regime da CLT. Essa regra do TST visa resguardar a subsistência da mãe e da criança que está por vir, demonstrando um claro fim assistencial e de saúde em relação à mãe trabalhadora, como também da criança recém-nascida. As empresas devem tratar com bastante atenção a questão de suas funcionárias gestantes, porque os tribunais destinaram à empregada gestante uma significativa garantia de caráter social, de proteção à vida da mãe e do nascituro, sendo que, se tal direito for afrontado, o empresário está fadado a perdas financeiras significativas nos tribunais especializados do trabalho. O trabalhador temporário não goza de certos benefícios que um trabalhador que está sob o regime da CLT possui, inclusive no que diz respeito aos casos de estabilidade, à exceção da mulher grávida, a partir dessa mudança em comento que foi significativa. Bom, então, a partir do ano de 2012, essas funcionárias já têm esse direito e é importante que vocês saibam que, caso ocorra na prática, vocês têm que procurar o direito com os empregadores para que vocês tenham realmente esse benefício. Muito obrigado. Agora faremos uma pausa para o intervalo e voltaremos com uma entrevista com o juiz federal do trabalho, Aldemiro Rezende Dantas Júnior. Não saia daí, voltamos já. Sensacional, Brasil! O Brasil é medalha de ouro! Mais um show brasileiro! Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. Agora para entrevistar
o juiz federal do trabalho, Aldemiro Rezende Dantas Júnior. Bom dia, doutor Aldemiro. Bom dia. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite novamente. E são tantas perguntas que os telespectadores fazem com relação aos direitos do trabalho. Eu achei muito oportuna a sua vinda, porque eu vou lhe fazer um monte de perguntas. Eu não sei como é que o senhor vai se virar para responder tanta coisa que chegou aqui para nós. Dá um jeito, se eu não souber, eu confesso. Tudo bem. Eu gostaria de fazer um questionamento que nos chegou aqui. É o seguinte, um trabalhador que ele labora de 8 da manhã até as 5 da tarde, com intervalo de 1 hora para o almoço. Então, esse trabalhador ele faz a faculdade à noite e ele pediu para que o horário de almoço dele fosse reduzido para meia hora, de 1 hora para meia hora. Mas a empresa disse que não reduz, que fica como está, que não pode fazer nada. O senhor poderia dizer qual seria a saída, se a empresa tem razão, se ele tem direito a essa flexibilização ao horário? Não, olha só, o que acontece? O intervalo para almoço, qualquer intervalo, o intervalo para almoço, o intervalo maior para das férias, o dia de repouso semanal, todo intervalo ele é feito para proteger a saúde do empregado, né? E por ser feito para proteger a saúde do empregado, ele não pode ser renunciado pelo empregado e ele tem mais, não pode ser afastado nem por convenção coletiva. Só tem uma forma de poder reduzir o intervalo de um modo válido. É assim, o Ministério do Trabalho autorizando, né? Se o Ministério do Trabalho for do local e concluir que, mesmo com uma redução do intervalo, esse empregado tem tempo ainda para se alimentar e descansar um pouco, o Ministério do Trabalho é quem pode autorizar. Conselho para você que é empregador, conselho para qualquer empresário, não aceite esse acordo de redução se não for autorizado pelo Ministério do Trabalho. Sabe por quê? Porque por mais que o empregado queira, você vai ter que pagar para ele 1 hora extra de intervalo por dia. Ele tem que ter 1 hora. Se você der só meia hora, você pode ser condenado a pagar com 1 hora extra por dia. Então não vale a pena. Só vale, repito, ser autorizado pelo Ministério do Trabalho. Sim, muito bom. Muito obrigado pela sua resposta. Eu creio que atendemos a solicitação do nosso telespectador. Tem uma outra situação que um trabalhador ele quer sair da empresa com todos os seus direitos, inclusive receber o FGTS, seguro-desemprego, e ele quer fazer um acordo com a empresa para que ele possa ser desligado e receber todas as verbas, mas ao mesmo tempo ele quer permanecer na empresa. Seria, digamos, seria uma demissão simulada só para ele ter o recebimento do FGTS e do seguro-desemprego. E se ele propuser isso para o empregador, é possível? Isso é admissível? É legal isso aí? Eu lamento cortar o barato de novo desse nosso amigo consulta, mas não é possível, nem legal e demais, é crime, né? Não só é ilícito, como é crime, né? Poderia não ser, mas no caso é. O que acontece? Isso é muito comum. O empregado ajusta com a empresa, aí todo mundo ganha, menos o cofre público. O empregado ajusta com a empresa que faz de conta que mandou ele embora, né? Aí a empresa fornece as guias para ele sacar o FGTS, sacar o seguro-desemprego, dá a baixa na carteira dele, aí a empresa para de recolher o INSS, para de depositar o FGTS, para de recolher, se for o caso, de descontar e recolher o imposto de renda. Ou seja, só quem paga o pato é o cofre público, porque não vai ter INSS entrando, não vai ter imposto de renda entrando, não vai ter o FGTS, que fica numa conta que tem finalidade pública. Isso é crime, tá? Eu poderia apontar um monte de empregados e empregadores que, em comum, estão respondendo a crime na Justiça Federal por causa desse tipo de coisa. Isso é considerado um estelionato por parte que o empregador comete? O enquadramento na área criminal eu prefiro não arriscar porque não é muito a minha praia, não. Eu vi alguns casos, até porque eu mesmo já denunciei, isso foi revelado em processo, e eu oficiei para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para apurar. E depois eu soube que foi oferecida denúncia e esse pessoal estava respondendo a processo criminal na Justiça Federal. Agora, o enquadramento do crime eu prefiro me abster porque não é lá a minha praia, não. Compreendo. Porque outro dia eu estava lendo também um assunto sobre essas questões e verifiquei que o Ministério Público do Trabalho ele está fiscalizando muito esse tipo de atitude das empresas, porque essa simulação realmente não pode, né?
E quando existe, assim como o senhor informou que comunicou a Polícia Federal também, sendo acionada, ela imediatamente toma as providências cabíveis, né? Instaura o inquérito também, né? Tem uma outra questão aqui, Excelência, que é o seguinte: um trabalhador, ele está recebendo Bolsa Família. Isso é um caso hipotético, mas que chegou aqui essa pergunta. Então, ele está recebendo o Bolsa Família, de repente ele conseguiu um emprego e ele pediu para que o empregador, essa pessoa que oferecesse novo emprego, não assinasse a sua carteira de trabalho, porque ele não poderia perder essa Bolsa Família. É correto ele trabalhar sem a carteira assinada só para que ele seja beneficiado do Bolsa Família? Não, claro que não, né? É muito comum realmente isso na prática. É o Bolsa Família, é o seguro-desemprego, o empregado que recebeu o seguro-desemprego, aí ele consegue um novo emprego, mas ele pede para não anotar a carteira porque ele quer continuar recebendo. Isso é ilegal, né? Inclusive, há alguns casos, aí sim, estelionato, isso eu posso afirmar, em que foi reconhecida a ocorrência, foi tipificado como estelionato. Agora, um detalhe, esse estelionato é do empregado, o empregador não responde, porque quem toma providência, quem faz a declaração de que não tem renda, de que não trabalha carteira assinada, quem faz a declaração e dá entrada na documentação necessária é o empregado. O empregador está errado, porque ele fornece, mas o crime é do empregado. Perigoso isso aí. E realmente a fiscalização está grande nisso aí. Então é bom o trabalhador saber disso, porque muitas vezes ele pensa que está inocente, que aquilo ali não vai ocorrer nenhum problema para ele, na verdade está cometendo um crime, né? Mas olha assim, ele pensa que não tem nenhum problema. Tem, é claro que tem, porque na verdade o dinheiro do seguro-desemprego, o dinheiro do Bolsa Família, isso não brota do chão, isso vem de algum lugar. É um fundo que, se ele tirar sem merecer, sem poder tirar, alguém deixa de receber. Então há problema sim, por isso é que ele deve ser punido mesmo. Eu acho que ele tem que ser punido mesmo. Ah, sim, concordo. Então, doutor Aldemiro, temos é bom ressaltar para quem está assistindo, que eu esqueci de falar no início, mas é um crédito que eu achei muito importante, né? O senhor é doutor pela PUC em Direito Civil. PUC São Paulo. Isso é uma bagagem muito grande no seu currículo, não é verdade, Excelência? Então, temos uma situação aqui que é mais ou menos assim: um trabalhador com mais de 2 anos sem gozar férias. Então ele quer saber o seguinte: quando é que ele pode tirar, se a empresa pode dar essas férias dele quando ela quiser, porque ele está um pouco perdido, porque já passaram 2 anos e ele não tirou nenhum período ainda. Como que funciona isso aí, Excelência? É outra situação, doutor Eliezer, muito comum, né? O empregado trabalha anos a fio sem tirar férias. A gente vê o tempo todo chegar no trabalho. Mas funciona assim: a empresa pode dar férias quando ela quiser, vírgula, dentro de certo limite, né? Assim, o empregado trabalha 12 meses consecutivos, né? É o chamado período aquisitivo. Quando ele trabalha 12 meses, ele adquire o direito de gozar férias. Aí, depois disso, a empresa tem os 12 meses seguintes, que é o chamado período concessivo, para conceder as férias. Então, assim, olha, 12 meses trabalhando, os 12 meses seguintes ele tem que gozar as férias. O empregador pode escolher quando dá essas férias, mas tem que ser dentro desses 12 meses do período concessivo. Então, ele trabalha 1 ano, no ano seguinte tem que gozar as férias. Um aquisitivo e o outro é concessivo. 12 meses, 1 ano aquisitivo e concessivo. Se passar desse prazo, se o empregador conceder as férias depois desse período concessivo, as férias terão que ser pagas em dobro. Em dobro, né? Exatamente. Ah, sim. É bom que o empregador saiba disso, porque, ora, se o empregado não gozou dentro desse período, passou um dia de 2 anos, ele já vai ter que pagar umas férias em dobro, né? Ele vai pagar em dobro o que for gozado fora, né? Por exemplo, faltam 20 dias para acabar o período concessivo, aí o empregado sai de férias. Se ele vai tirar 30 dias, ele vai tirar 20 dias dentro do período concessivo e 10 dias fora. Esses 10 dias fora ele recebe em dobro. O que passar do concessivo é o que ele recebe em dobro. Sim, perfeito, que bom. Então, um trabalhador tem mais de 3 anos na empresa. Se ele for demitido sem justa causa. Então, no prazo do aviso, ele conseguiu um novo emprego, né? Mas nesse novo emprego, ele não chegou a receber o seguro-desemprego porque ele conseguiu um novo emprego, ele estava no período, ele não recebeu.
Mas conseguiu um novo emprego, tudo bem, foi ótimo. Mas, de repente, se ele foi demitido desse emprego novamente, ele faz jus, ele tem direito ao seguro-desemprego se ele saiu novamente desse segundo emprego? Tem sim, doutor Eliezer, tem sim. O que acontece é o período que ele trabalhou, né? Porque assim, o período que ele precisa trabalhar para receber seguro-desemprego varia conforme se for a primeira, segunda ou terceira vez que ele está recebendo. Mas o que acontece? Se ele, quando saiu da empresa que ele tinha 3 anos, né? Ele tinha direito a receber o seguro-desemprego. Não começou a receber, aí ele vai para o segundo emprego. Quando ele sai desse segundo emprego, ele tem mais. Ele não só tem aquele direito antigo, como mais ainda, se fosse o caso, ele poderia somar os 2 períodos, porque o tempo de trabalho para receber seguro-desemprego não precisa ser uma empresa só não, pode somar de 2. Quer dizer, então assim, o que você vai fazer? Quando ele sair do segundo emprego, o que você vai verificar é assim, nos últimos 16 meses, ele atende aos requisitos. Se ele atende, ele pode receber aquele seguro-desemprego lá da primeira empresa que ele não havia recebido porque conseguiu logo uma nova colocação. É a resposta, sim, ele pode receber sim. Isso é muito importante porque o trabalhador muitas vezes não sabe dessas regras. Isso daí é um conhecimento muito legal. Assim, a primeira vez que o empregado pede seguro-desemprego, ele tem que, está na lei do 58, na lei de seguro-desemprego, é a lei 7889, ele tem que nos últimos 18 meses ter trabalhado 12 meses. Mas como eu disse, não precisa ser para a mesma empresa. Ele trabalhou 9 meses para uma empresa, aí ele foi dispensado. Aí conseguiu outro emprego, aí trabalhou mais 5 meses, ele atende o requisito. Quer dizer, 9 mais 5, 14, ele tinha que trabalhar 12, então ele pode somar tempos de empresas. Não precisa ser para a mesma empresa. Perfeito. Muito bem explicado. Creio que foi muito útil para muitos trabalhadores. Isso é uma dúvida constante na cabeça dos trabalhadores em geral, né? Temos uma outra situação aqui, doutor, que é o seguinte, uma pessoa pretende contratar uma doméstica para trabalhar em sua residência. Só que ele quer contratar essa doméstica por 2 dias apenas, 2 dias por semana. Ele quer saber se ele tem que pagar para ela o FGTS, 13º salário, férias, todas as verbas rescisórias, trabalhando apenas 2 dias na semana. Entendi. É porque essa pergunta também é comum porque ficou caro, né, manter uma doméstica. Hoje, realmente, você mantém um empregado doméstico recolhe tudo, FGTS, INSS, e ficou realmente caro. Mas, por outro lado, é justo, né? É justo que esse trabalhador doméstico tenha os direitos de qualquer empregado. Mas olha o que acontece. Tem 2 soluções para isso aí. Uma é contratar como diarista, porque a lei do doméstico, é uma lei do ano passado, a lei complementar 150 de 2015, a lei do doméstico diz assim, até 2 dias pode ser diarista, o doméstico é quando são mais de 2 dias. Então, como essa pessoa que fez a consulta, como ela quer 2 dias na semana, ela pode contratar como diarista. O diarista não é empregado, acerta a diária, que geralmente é um pouco mais cara do que um dia doméstico, mas em contrapartida, aí não tem INSS, não tem FGTS, é só o valor da diária. Essa é uma solução, né? Outra solução é contratar no que a lei chama de trabalho em regime de tempo parcial. Aí vai ter todos os direitos, mas de modo proporcional. Por exemplo, vamos supor que o doméstico trabalha a jornada normal, são 44 horas por semana. Essa pessoa pode contratar um doméstico para trabalhar 11 horas por semana. Só 11 horas. São 2 dias dá para fazer isso, né? Eu falei só para manter, ficar fácil as contas. 11 horas é 1/4 do total de 44. Pode pagar 1/4 do salário. É empregado com todos os direitos, FGTS, INSS, férias, 13º, mas com base no salário de 1/4, proporcional ao tempo de trabalho. Isso é chamado trabalho em regime de tempo parcial. Já era previsto antes na CLT para os empregados em geral e agora está também para o doméstico. Ótimo. Agora eu lhe pergunto, se essa pessoa contratar como diarista, ela pode trabalhar 2 dias ininterruptos ou tem que ser alternados? Não, tanto faz. Tanto faz, né? Tanto faz. Mais comum que seja alternado, mas não há nenhum problema que seja 2 dias consecutivos. Pode ser diarista sem problema nenhum, sem né? Problema. Ótimo, excelente esclarecimento. Creio que tenhamos atendido aí essas questões. Doutor, mas o senhor está respondendo todas aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Os universitários. Muito obrigado. Temos uma outra questão aqui, que é o seguinte, é sobre o aviso prévio.
Sabemos que nós, operadores do direito, né, tem uma lei de 2011, 12.506, que trouxe uma nova regra para o aviso prévio. A Constituição de 1988 já previa essa proporcionalidade quanto ao tempo de serviço para o aviso prévio. Certo. Um trabalhador que tem 10 anos na empresa e se ele for demitido sem justa causa, como que a empresa vai pagar esse aviso prévio? Quais serão os dias que ele receberá de aviso prévio com 10 anos de casa? Entendi. Essa lei que o doutor Eliezer menciona, 12.506/2011, ela manda que a cada ano completo, o aviso prévio é de no mínimo 30 dias, é o que está na Constituição, né? E a cada ano completado, acrescentam-se mais 3 dias. Então, assim, o empregado, quando ele tem 1 dia de empresa, ele já tem 30 dias de aviso. Ele tem 11 meses e 29 dias de empresa, 30 dias de aviso. Completou 1 ano. No dia que ele completa 1 ano, já passa a ser 33. Quer dizer, a cada ano completando, são mais 3 dias. Aí uma dica prática para esse amigo que tem 10 anos de empresa, para não esquecer. Você pega assim, anos completos, tá? Se você entrou em abril de 2006, completou anos no mesmo dia em abril de 2016. Tem que ser ano completo, se faltar 1 dia não completou. Perfeito. Você pega os anos completos, multiplica por 3 e soma com 30. Então, por exemplo, esse amigo da pergunta, ele tem 10 anos completos. 10 vezes 3 dá 30, com mais 30 que é o mínimo dá 60. Ele tem 60 dias de aviso. Se ele tivesse 8 anos completos de empresa, ele faria 8 vezes 3 dá 24, com mais 30, 54. É só isso, essa é a regrinha. Perfeito. Mas a lei diz que o máximo desse aviso prévio são 90 dias? Vai até 90 dias, quer dizer, quando completa 20 anos, né? Ao completar 20 anos, vai fazer 20 vezes 3 dá 60, com mais 30, 90. Esse é o máximo, realmente. Se tiver 20 anos de casa, ele recebe 90 dias de... Com 21 também, com 22 também, prévio. Para 90, perfeito. Exatamente. Muito bom essa lei que regulamentou essa questão do aviso prévio. Um direito social fantástico. Em outros países já existe isso em situações mais avançadas, não é verdade? É verdade. Na Bélgica, por exemplo. Doutor, ainda temos alguma coisa aqui para o senhor. Vamos imaginar um trabalhador que esteja precisando de dinheiro. Quem não está precisando hoje, né? Então ele pretende fazer um acordo com a empresa da seguinte forma. Ele já é antigo e ele pensa, bom, se a empresa fizer um acordo comigo, dando baixa na minha carteira, eu saco meu FGTS, recebo meu seguro-desemprego, fico trabalhando sem carteira assinada. Quando eu receber tudo isso, a empresa depois vai e me regulariza novamente. Aí a pergunta é a seguinte, a empresa pode fazer isso, ou isso é legal, é uma prática que é possível, como aquele jeitinho brasileiro? O que o senhor orienta as partes sobre isso aí, o trabalhador e o empregado? Na verdade não, né, doutor Eliezer? Inclusive, para ver como essa questão é comum, veja, 2 telespectadores perguntaram basicamente a mesma coisa. Parece aquela segunda pergunta, né, que o senhor fez, bem parecida. Não, isso é ilegal. É ilegal, até como eu comentei na ocasião, o que acontece? Esse saque fraudulento, né, do FGTS e do seguro-desemprego, na verdade, são verbas que têm uma finalidade pública. Isso, inclusive, é crime. E esse empregado pode sofrer processo. No caso, o empregado e o empregador. Eles podem sofrer processo, na verdade, crime contra a FGTS, processo na Justiça Federal. Então, isso é muito grave, cuidado com isso. Tem muita gente enrolada com isso aí. Perfeito. Doutor Aldemiro Dantas, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final, mas eu gostaria de aproveitar esse finzinho aqui que nós temos para comentar uma questão que eu li sobre o seu curso. Não tem nada, não estou lhe elogiando porque nós não precisamos disso, mas o que eu achei interessante, o que me chamou a atenção, é que quase sempre no seu curso as pessoas são aprovadas em um número de quase 100% praticamente. Então eu acho que não tem aluno ruim para o senhor, né? Só tem alunos bons, porque na verdade, se eu ter uma aprovação de 100% de uma turma, é porque é muito legal lá, né? Eu agradeço.
É assim, a gente tenta fazer o possível, mas já tivemos realmente, eu sempre comento, eu tive uma turma de 42 alunos, em que os 42 foram aprovados, 100% na segunda fase do OAB. É claro que não dá para fazer isso sempre também, mas assim, eu tenho orgulho de dizer, já tive 100% na minha turma. Tenho esse orgulho realmente. Poxa, que legal. Claudemiro, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez aqui. Hoje conversei aqui com o juiz federal do trabalho, Dr. Aldemiro Rezende Dantas Júnior. Então, foi um prazer enorme estar mais uma vez aqui. O programa Panorama Jurídico deste sábado fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência e também a todos aqueles que participaram através dos telefones, pelas redes sociais. A todos um ótimo final de semana. Espero contar com a audiência de todos no próximo sábado. Um abraço. Até lá.